Vamos lá, o Davi Luiz, né? A gente teve a questão do Bruno Henrique, que está fora da semifinal com a lesão no ombro, né? A luxação no ombro, causada num pênalti não marcado, do Vasco, né? Em cima do Bruno Henrique, o jogador do Vasco em cima do Bruno Henrique. Vou trazer aqui, por exemplo, o que o Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo, ele falou. Depois de uns 40 minutos após o término do jogo, eu fiquei surpreendido quando encontrei o presidente Salgado e Osório, né, vice-presidente do Vasco, na porta do vestiário da arbitragem, acompanhados de seguranças aos berros, pressionando a arbitragem, coisa que já vem acontecendo em outros jogos. E ele continua: eu intervim, no caso que o Flamengo não estava nem reclamando de outro pênalti, e claro que pode, inclusive, tirar o Bruno Henrique lesionado do segundo jogo, né? Sofreu luxação no ombro esquerdo. Foi muito pênalti. O Flamengo está alerta e atento. No grito ninguém vai levar. Futebol é dentro das 4 linhas. Pois é, teve um pênalti a favor do Flamengo, não marcado, absurdo, no Bruno Henrique, e o jogador, né, ficando de fora aí da semifinal. E outro jogador que acabou esse aí se machucando sozinho, torceu o joelho sozinho, né, continuou no jogo, mas que pode ficar de fora da semifinal, infelizmente, podemos ter 2 desfalques, é o Davi Luiz. Davi Luiz se apresentou no Ninho do Urubu nesta quinta-feira e nesta sexta ele fará exames de imagem. O Flamengo deve divulgar aí o diagnóstico do Davi Luiz a qualquer momento, hoje aí nessa sexta-feira, o jogador que sentiu dores no local e tal, e vai passar por exame de imagem para a gente saber aí o que pode estar acontecendo com o Davi Luiz. A gente espera que não aconteça nada, que esteja tudo bem para que ele possa atuar, né, contra o Vasco no próximo domingo. A gente estava falando sobre a questão do Vidal, foram 2 perguntas para o Marcos Braz ontem na coletiva, logo após a apresentação do Pablo. Ele falou que é evidente que pela história e grandeza do atleta é legal ver essas ações, ele comentando do Flamengo e tal, botando o manto sagrado, mas não há absolutamente nada. Não houve nenhum contato direto com o jogador. Quando vamos fazer alguma inserção mais firme, sempre fazemos contato antes com o agente. O Marcos Braz, ele deixa no ar que já procurou o agente. Não foi direto no jogador, né? Não houve contato com o jogador. Quando fazemos isso, vamos no agente, né? A gente sabe que, por exemplo, o Marcos Braz também falou sobre o Diego Rossi, né? Deixando claro que o jogador, que é possível que o jogador venha para o Flamengo, né? Olha só o que ele falou. Mas só para completar aqui para vocês, ó, sobre o Vidal, a gente acompanha as redes sociais, mas não tem nada. Aí ele fala: o Rossi, né, do Fenerbahçe, é monitorado. Então ele confirma que o Rossi é monitorado. Com relação aí ao goleiro Santos, que foi pergunta nossa, inclusive, ele fala que o Bruno Spindel, na verdade, fala que nesse momento, hoje, não há nada. Hoje não há nada. Lembrando que a informação veio lá do Sul, né, que o Flamengo teria feito uma proposta de cerca de 15 milhões de reais, e também o nosso amigo Cleberson Flaguerreiro, né, do canal Flaguerreiro, ele trouxe a informação há mais ou menos uma semana que o Flamengo estaria contratando o Santos. Então, segundo eles, aí uma possibilidade do Flamengo estar contratando o Santos, mas o diretor Bruno Spindel disse que hoje não tem nada. Hoje, né, gente? Mais uma vez, eles usando a palavra hoje. Com relação ao Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk, eles negaram completamente. Não falaram nem hoje. Falaram, não, esse não tem nada. Tá? Então, o Braz também falou sobre a questão do Andreas Pereira. Ele falou que aqui não tem criança e eu sou torcedor do Flamengo também. Existe um peso sobre ele pelo erro cometido, mas não vou me estender sobre a negociação. Na hora certa vou falar sobre o assunto, sobre a questão de pagar cerca de 60 milhões. A gente não tem. Eu vi muito jornalista aí falando que o valor baixou do que o Flamengo vai pagar para o Andreas Pereira. Baixou, mas pode subir, pô. Não fechou o câmbio ainda. Se o euro subir, paga mais também.
até aí morreu Neves, não dá pra gente saber, né? Então, o Braz está falando que vai explicar ainda desse valor. Agora, ele deixou claro que quando o Gerson também foi contratado, reclamaram que o valor era alto. Quando outros jogadores foram contratados, o valor era alto. Então, que ele pensa, né, o próprio Diego Alves, Rodrigo Caio, que ele pensa, né, que esses investimentos, depois o torcedor acaba mudando, né, de ideia, mas ele explicando, né, que vai falar sobre isso futuramente.